Hello! Bora dar início a mais um encontro semanal do prazer, amor e consciência. Então sejam mais do que bem-vindos e bem-vindos. Me deem um feedback como que tá o som, como tá a imagem pra gente dar início. E aqui, se vocês não me conhecem, eu sou Elisa Marcelino, a pessoa que vos escreve, que sempre está aqui com vocês, criando conteúdo e trazendo esse novo conceito de sexualidade uterina que seja muito mais coerente com quem a gente é, né? Também como uma forma não só de explorar a nossa multiorgasmia, mas acima de tudo é entrar em contato com a nossa verdade, de permitir cada vez mais confiar em quem a gente é, para além de validar, se sentir mais validada e aceita a partir do condicionamento ali. Quando a gente vai voltando para o nosso corpo, para o nosso prazer, para essa conexão com quem a gente é, né? E eu acredito que isso é através do corpo, da energia sexual, para além apenas, embora a gente também goste, para além apenas do sexo, né, ou da masturbação, a gente entra em contato com essa força sexual como um caminho de explorar quem a gente é, aquilo que a gente sente, qual que é a nossa verdade e como criar um espaço de segurança desse corpo para transbordar mais na vida. E hoje eu quero falar em específico como que a gente pode transformar os bloqueios, principalmente sexuais, em prazer, confiança e autenticidade no corpo, e alcançar esses resultados que a gente tanto deseja, não só na nossa vida sexual, mas também na nossa vida, de como a gente quer se sentir no dia a dia e de preferência bem com quem a gente é, através das práticas de alquimia sexual, que também podem ser chamadas de práticas alquímicas. Então, quem está chegando aqui, gostaria que vocês comentassem comigo como é que está o som, como é que está a imagem, só para eu conseguir organizar e já melhorar para vocês. E para a gente dar início aqui à nossa conversa. E para quem está chegando, nunca participou, toda sexta-feira a gente tem aulas semanais que são denominadas Prazer, Amor e Consciência para falar sobre sexualidade uterina, tantra, trauma, cura, transformação, autoconhecimento, aquilo que vocês quiserem chamar. Sejam mais do que bem-vindas e, na medida em que vocês vão chegando, por favor, me indiquem como é que está o som e como que está a imagem. Se você não me conhece, eu sou Elisa Marcelino e basicamente há quase uma década eu trabalho com mulheres ou pessoas com útero e vulva como um caminho, né? Eu uso a sexualidade, o prazer como um caminho de se reconectar com quem a gente é. Para sim ter orgasmos físicos, energéticos, transbordar prazer, mas acima de tudo, como também um caminho de restaurar essa confiança, a nossa verdade, esse espaço de cultivar um profundo amor, liberdade e mais autenticidade. E isso então significa que eu trabalho com a sexualidade não só para ensinar técnicas de como sentir prazer, mas também, e por isso que a gente sente muito mais prazer, técnicas para a gente liberar os nossos bloqueios para além da nossa mente, que normalmente ela mente pra caramba e é quem cria a maior parte dos nossos problemas. E a gente faz um processo de descer para o corpo, descer para nossa pelvis, descer para essa força sexual dentro do nosso corpo, nosso útero, nossos ovários, nossa vagina, nossa vulva, conectar com essa força emocional e começar a transbordar quem a gente voltar a recuperar esses espaços que muitas vezes foram abandonados pelo tabu, pelo condicionamento do que deveria ser o sexo, o prazer, que infelizmente sim é muito condicionado pela pornografia, pela religião de uma forma indireta, que é cheio de réguas de como você deveria se comportar, que colocam e reforçam tanto a nossa baixa autoestima de que a gente precisa ser perfeita, que a gente precisa ser sexy, mas nem tanto, porque senão é vulgar, de que a gente precisa então ser um único arquétipo que nem sempre é aquilo que a gente se sente confortável ou que desejamos explorar, e que de certa forma a gente vai buscando essa validação nas outras pessoas. Então muitas vezes, especialmente as mulheres, a gente vai focando em como satisfazer o outro, abrindo mão do nosso corpo, das nossas sensações e de criar caminhos para que a gente se sinta realmente segura para se entregar sem medo e fluir com o prazer que a gente merece. Então, se a gente não volta para esse corpo, dificilmente a gente começa a vivenciar a sexualidade de um espaço de autenticidade, porque muitas vezes a gente vive o sexo na cabeça do que deveria ser, parecer, sentir, e não necessariamente a gente sente toda a potência do nosso corpo mostrar o caminho. Essa dificuldade que muitas de vocês, né, têm, e eu já tive bastante, de aumentar a libido,
a dificuldade de se concentrar no que está acontecendo e muitas vezes perder o foco porque a mente não para de falar um segundo. Essa sensação muitas vezes de desconforto ou esse medo, que é muito visceral, o medo de ser julgada, o medo de parecer estranho, de se expressar e ser demais, vem sempre desse espaço de que é como se aqui não é suficiente, aqui é perigoso sentir. E a gente esquece muitas vezes que enquanto a gente fica aqui na nossa mente, a gente não dá espaço para sentir. Para sentir mais prazer, a gente precisa sentir. Só que o prazer ele não floresce diante do medo. Na verdade, ele floresce muito mais diante de uma força amorosa de nós mesmos. Isso significa que você precisa transar com quem você ama somente, exclusivamente? Não, mas que você seja uma pessoa que se ama o suficiente para sentir esse prazer, entrar em contato com o sentir, para você saber o que você deseja, quais são os seus limites, quais são os seus sims, os seus nãos, aceitar as suas expressões e saber sempre, é uma frase que eu gosto muito de falar e a gente já vai entrar no tema, é saber racionalmente, mas acima de tudo, sentir no seu sistema nervoso, que são duas coisas muito diferentes, é saber que é uma grande honra alguém compartilhar esses momentos de prazer com você, da mesma forma que é uma honra para você também estar em contato com uma outra pessoa nesse espaço de intimidade, conexão, prazer. E às vezes a nossa baixa autoestima é tão grande que a gente teme expressar, espera que outra pessoa faça a magia acontecer, a gente esquece que cada pessoa tem esse poder e essa força dentro de si para poder se conectar. Mas enquanto a gente cria, então, o personagem e a performance, a gente fica na mente, a gente impede que esse corpo mostre toda a sua potência e realmente crie vínculos, conexões, seja sexual, seja amorosa, independente do que você esteja buscando, para que esses momentos de prazer realmente sejam genuínos e potentes. É impossível você sentir mais prazer transbordando para todo o seu corpo, para além de 5 segundos na genital, mas abrindo esse espaço para que a gente sinta cada célula do nosso corpo vibrar, essa expansão, essa sensação de orgasmos mais profundos, que eu sei que vocês gostam quando eu falo sobre isso. É impossível se a gente está na mente, porque a mente não consegue sair daquilo que ela foi programada, mas o corpo consegue, o seu sistema nervoso consegue. Faz sentido para vocês? Então, hoje eu quero explicar para vocês como a gente transforma, libera esses bloqueios. A gente começa a criar esses espaços de prazer, de segurança, de confiança no corpo, para a gente se sentir melhor sendo quem a gente é no sexo e na vida, porque essa é a minha história. Eu gosto muito do tema que eu trabalho, né? Dessas práticas alquímicas, porque realmente é retornar para o corpo, retornar para esse lar e acessar o prazer de uma maneira que diga sim para quem eu sou e não para as minhas culpas, para as minhas inseguranças, para as minhas dores, todo esse excesso de não que a vida às vezes vai nos dando, e começa a abrir esse espaço de sim para o prazer, sim para a Elisa, sim para essa bizarrice que às vezes é muito sábia e outras vezes também é engraçada, é autêntica, enfim, né? Esse contrabalanço que todo mundo tem em alguma medida. E voltar para o corpo, saber que isso é seguro, essa expressão, é uma forma de liberdade, sim, que não é uma liberdade racional do que você precisa parecer ser, mas é uma sensação de um voto de aceitação e amorosidade para quem a gente é. Tô vendo aqui a Heloísa, a Filipa, a Luberto, eu não vou conseguir falar seu nome, mas estou vendo sua mensagem, estão falando que tá tudo ótimo, o som e a imagem. Perfeito. Me contem como que vocês entendem, então, isso que eu falei, se faz sentido para vocês. E lembrando que eu gosto bastante de que essas conversas, essas aulas semanais, tenha bastante troca, né? E que realmente eu possa servir a vocês essa 1 horinha que a gente fica aqui conversando, para tirar as dúvidas e que se está fazendo sentido para vocês. Então não deixem de compartilhar, não deixem de conversar comigo, senão aqui se torna um grande monólogo. E embora eu tenha talento para comunicação, né, Mercúrio em Libra, nem sempre é tão bacana assim, né? Eu gosto de saber se vocês conseguem me entender ou não, e se aí faz sentido, o que vocês sentem com a minha fala. Porque tudo isso que a gente fala, às vezes pode acionar muitas sensações e emoções no nosso corpo. Algumas são maravilhosas porque nos lembram dessa chama e parece que alguma coisa, quando adentra nos nossos ouvidos, parece que reacende e fala, porra, é isso.
E sim, eu falo palavrão, tá? Se a gente fala, nossa, é isso faz sentido com a minha verdade. E muitas vezes, algumas falas que eu falo não necessariamente são ruins e vão contra aquilo que vocês acreditam, mas pode também acionar algumas lembranças, memórias, sensações de experiências que vocês já viveram, né? Isso gera toda uma reação em cadeia no corpo de vocês, sentir às vezes um certo desconforto. E que aqui, inclusive, tocando nesse tema, é super importante a gente perceber como essas informações chegam na gente, como a gente está se sentindo, não porque necessariamente é errado o que a gente está sentindo ou é errado a fala, mas é muito mais de que o nosso corpo está dando uma informação extremamente valiosa que existe um espaço que precisa ser liberado. E quando eu falo liberado, não é acabou, sumiu a minha história, isso nunca mais vai se repetir, eu nunca vou mais lembrar desse evento que às vezes é dolorido, mas às vezes é só uma oportunidade da gente atravessar essa história, não com violência, mas acessar a grande sabedoria que estava por detrás. Tem uma fala da minha mestra tântrica Sadhguru Furtado, que inclusive é a criadora das práticas alquímicas. Ela é muito incrível. E realmente essa foi uma mulher que salvou a minha vida há quase uma década, né? Onde ela fala que às vezes a gente teme tanto acessar a culpa, o medo, a vergonha, e a gente acaba reprimindo por conta de tanto tabu, tanto condicionamento religioso, não religioso, da mídia, de tudo isso que nos falam. A gente começa a reprimir as forças mais poderosas da vida, que é a sexual, aquela que gera, aquela que nos dá prazer e que também nos motiva a criar, a ser com autenticidade, assim como uma segunda força que é extremamente poderosa e que move montanhas, literalmente, que é a força do amor. Muitas vezes por conta da culpa, do medo, da vergonha, o medo que o passado se repita novamente, mesmo que num nível muito sutil, vai fazendo que o nosso corpo reprima como uma forma de nos defender. Porque a gente passou uma vida inteira ouvindo de que era errado tocar, que era errado se permitir, que poderia remeter a alguma violência, que era perigoso demais ser quem nós somos ou indignos de amor. Então a gente vai reprimindo essas forças, reprimindo, e a gente não vai percebendo que, tá, sentir culpa, sentir vergonha é horrível sim, não é gostoso, mas pior do que tudo isso é não acessar as forças mais poderosas do nosso corpo, que é a sexual e a do amor. Faz sentido para vocês? Porque é muito dolorido, porque afinal, se a gente não se sentir merecedor, digno e suficiente, a gente sempre vai buscar nos lugares errados essa aceitação e validação que a gente não consegue reconhecer fora. Então, se a gente está desconectado dessa força emocional que é amorosa conosco, e não significa passar pano, mas significa uma profunda aceitação por quem a gente é, pela nossa história e de todo o caminho que a gente trouxe até aqui, que sim, nos ensinou grandes lições, algumas dolorosas pra caramba, mas que nos trouxe a ser quem a gente é e fazer as escolhas que a gente faz hoje. E muitas vezes quando a gente nega, a gente vive muito mais no âmbito da punição, do castigo, do não merecimento, de que não pra gente, e uma ausência de limites com o mundo lá fora, e que nos desconecta mais e mais de nós. Depois chega no leito de morte, a gente começa a descobrir que a morte não era só física, não, mas que a gente já estava morrendo a cada passo quando abria mão de si e que não viveu a vida que tanto queria. Assim como a sexual, porque a sexual é que nos move, que nos gera. Faz sentido para vocês? Então vamos lá, vocês vão me respondendo aí se faz sentido ou não. Né? E então, quando a gente vem falando dessas práticas alquímicas, é bem importante falar para vocês que prática alquímica não necessariamente tem nudez, autotoque, mas pode ter, e quando a gente coloca em prática os pilares da alquimia sexual, a vida sexual se transforma pra caramba, assim. Menina, fica maravilhoso o rolê. Você vai ver eu toda a aula falando desses pilares de diferentes formas. E é incrível. Daí quando a gente traz para o âmbito do sexo, do prazer, do autotoque, da multi-orgasmia física e transformar mais e mais para energética. Inclusive nas práticas alquímicas é muito mais fácil a gente ter orgasmos energéticos sem nem tocar o corpo. Inclusive, quem estava na minha imersão do autotoque amoroso, eu ensinei como ter orgasmos energéticos. Teve várias meninas que já no primeiro dia estavam conseguindo. Detalhe.
aquele momento de que a mentora fica orgulhosa. Fala assim, nossa, parabéns, gente. Né? Mas voltando, né? Então a gente vai percebendo que as práticas alquímicas, elas são práticas corporais, que é pra gente voltar a sentir e reconfigurar o nosso sistema nervoso a se sentir mais seguro. Como eu falei, e todo mundo sabe que não é nada distante da realidade, porque eu acho que se você está numa aula comigo ou segue esse perfil, em algum nível você não é muito normal, no sentido de você é uma pessoa que pensa fora da caixa e quer viver coisas diferentes e de alguma forma, mesmo que em algum nível sutil ou extremamente profundo, está buscando viver coisas de uma forma diferente, muito mais conectada. Mesmo que ainda não saiba totalmente o caminho, você está buscando essa reconexão consigo, com a sua verdade, com a sua espiritualidade, com o seu self, o nome que você quiser dar. E as práticas alquímicas, né? Então, o que elas fazem diante das nossas experiências de vida? Seja algo que você viveu, ouviu, viu, sentiu, tanto as experiências de prazer, de amor profundo. A gente também tem muita experiência de merda. E mesmo que talvez, e benza a Deus, abençoada seja, que você nunca tenha vivido um trauma, um grande T, né? Uma experiência de abuso sexual, uma violência física, de apanhar, ou então constantes agressões em algum nível. A gente entende isso somente como trauma, e na verdade trauma não é só esse tipo de experiência, porque não é o evento, mas sim como o nosso corpo se reorganizou para também. A gente considera trauma, e não em menor ou maior grau, quando a gente sofre uma perda de vínculo interno ou que a gente continua passando por situações que não, aparentemente não. Um evento ou outro talvez não tenha grandes impactos, mas repetidamente isso vai criando uma informação no nosso corpo e sensações em que a gente vai criando coraças para se proteger da dor. Um exemplo, e que não precisa ser o caso, e quando a gente ouve, não parece grandes coisas, mas, por exemplo, uma experiência traumática, entre aspas, em menor nível, seria quando constantemente a gente ouve de que a gente não é capaz. De que a gente, por exemplo, essa é uma experiência que eu vivi e foi um espelhamento muito grande, né? Das próprias inseguranças, né? E isso acontece bastante. As dores dos nossos pais sendo perpetuadas, né, e projetadas na gente de alguma forma também impacta muito o nosso sistema. Mas, por exemplo, quando eu era mais nova, né, eu não tinha, por exemplo, essa mesma facilidade de desenvolvimento para inteligência, porque existem diferentes tipos de inteligência. Tem pessoas que têm muito mais inteligência emocional, outras lógica racional e afins. E o nosso sistema é muito lógico racional, matemática, cálculo, né? Coisas mais sistemáticas. E quando eu era criança eu tinha muita dificuldade nisso, né? E para mim sempre foi muito do corpo, do movimento. Eu era bailarina, então para mim as coisas eu entendi através do corpo e do mundo das sensações, muito mais do que necessariamente do desenvolvimento lógico-racional. E a gente sabe também hoje em dia o quanto que esse incentivo do lógico-racional muito cedo traz maior desconexão com o nosso corpo, com as nossas sensações e que aumenta os níveis de ansiedade e estresse no desenvolvimento da criança e ao longo da vida. Enfim, inclusive, quanto mais em contato com o corpo, mais a gente consegue desenvolver novos caminhos neurais e lógicos, muito mais do que necessariamente esse restrito na nossa educação. Não sei, eu sou de 89, eu vou fazer 35 anos agora no domingo. Na minha época era assim, não sei como está agora o ensino, mas eu ouvia muito que a minha dificuldade de se adaptar. Então, eu era uma pessoa que vivia no mundo, eu era uma criança que vivia muito no mundo da lua, eu era uma criança, assim, que eu tinha o meu grau de agitação, de autenticidade, eu sou a terceira de 4 filhos aqui em casa, então eu preciso ser vista para sobreviver. Então, eu tinha muita dificuldade, muitas vezes, de prestar atenção e manter o foco nas coisas, porque eu era criança. E eu lembro muitas vezes de professores duvidando da minha capacidade lógico-racional e se eu não tinha algum problema, né? E isso é muito forte, né? Porque eu desenvolvi um super mecanismo de sobrevivência. Eu não sou burra. Hoje eu tenho um trauma e um significado muito forte dentro, que meu corpo reagia com essa ansiedade, com esse estresse, e uma necessidade de tudo explicar muito com a mente. E isso gerou o quê? Uma sensação, uma necessidade de controlar. E de certa forma me serviu de me esforçar a tentar entender, a racionalizar, e hoje eu desenvolvi uma habilidade muito grande, né?
de conseguir conectar vários pontos e transformar em sabedoria, em comunicação, mas a princípio isso gerava muito medo, uma ansiedade e uma baixa autoestima, né? De que aqui tem algo de errado comigo porque eu não sou como todas as outras crianças. Tem algo de errado aqui dentro. E isso é muito forte. Tem vários pequenos eventos que a gente vai vivendo que podem gerar experiências traumáticas, né? E que não necessariamente é o evento, mas como a gente deu o significado dentro. Então, da mesma forma, imagina só, quando você constantemente ouve que as suas necessidades não são importantes, por exemplo, você se machuca e começa a chorar. Quando a criança, é natural que você chore porque tá doendo pra caramba. E de repente, algum adulto, constantemente, quando você tá nessa situação, algum adulto chega e fala assim: não tá doendo não, não chora não, não chora não, ó. Já passou, já passou, já passou. Mas claramente seu corpo tá te dando uma informação que tá doendo pra caramba. Da mesma forma, quando a gente vai ouvindo que o sexo é errado, que ele é sujo, de que se você for uma pessoa sexual, você vai morrer sozinha, de que você não entrará no reino dos céus, de que se você for muito você, nenhum homem olhará para você. E se você não se encaixar no padrão, você é feia, você é burra, e vários outros estigmas que a gente vai ouvindo que fazem a gente questionar o nosso alto valor da forma como a gente é, nas nossas expressões genuínas. E como forma de se conectar, a gente vai aprendendo desde a infância e ao longo de toda uma vida a esse padrão de se auto-abandonar em nome da aceitação, do pertencimento e, de alguma forma, ser vista. Verdade seja dita que ser vista dessa forma não necessariamente é ser vista, porque ainda continua nutrindo um buraco onde a gente nem sempre se sente suficiente. E quando a gente traz para o âmbito sexual, isso se torna ainda mais forte. Faz sentido para vocês? Que agora a gente fez, opa! Então a gente vai percebendo que a gente tem muita história gravada no corpo, que mesmo que a nossa mente não lembre, o nosso corpo lembra. Então quando a gente começa a acessar, por exemplo, o alto prazer, essa permissão de entrar em contato com o prazer, essa permissão então de que eu tô aqui, tá gostoso, com uma pessoa super incrível na nossa frente. Vocês são incríveis, tá? Aqui diante do meu celular. Ou então minha autoimagem, né? Super leonina. Ascendente leão, tá, gente? Às vezes a gente tá super sentindo e de repente a nossa mente começa a falar. De repente a gente tá sentindo muito prazer e a gente se sente desconfortável, algo estranho, como se a gente não consegue se entregar. E o nosso corpo vai reagindo, seja a perda, essa desassociação do que está acontecendo lá embaixo, ou então essa sensação de que algo sumiu do nada. São mecanismos de defesa para a gente não acessar. De alguma forma, quando a gente entra em contato com o nosso corpo, é relembrar essas informações no nível sutil, porque o nosso corpo conta uma história através das sensações. E para a gente sentir prazer, a gente precisa sentir. E sentir as sensações. É lógico que a gente só quer sentir sensação de prazer. Não nego que é o que eu mais gosto. Definitivamente. Sensações de amor também. Ocitocina, maravilhoso, adoro. Mas muitas vezes para a gente acessar, lembra que eu falei no começo? Muitas vezes para a gente acessar aquilo que ficou bloqueado, que é o prazer, o amor, essa segurança, essa confiança, esse sim, muitas vezes a gente precisa atravessar essas experiências, que não é atravessar de uma forma para machucar, mas é realmente acolher essa parte que ficou perdido, essa parte nossa que ainda está se defendendo no passado, que ficou congelado, que ainda está fugindo, ou então que está reagindo de uma forma muito agressiva, seja conosco ou as pessoas ao nosso entorno. Faz sentido para vocês? Vou ler aqui algumas mensagens e a gente vai partir para a parte da alquimia e o porquê isso é tão importante. Né? Sim, faz muito sentido essa fala. Obrigada, Heloísa. Tem uma tia, inclusive, que se chama Heloísa. Daí Heloísa Marcelina. Né? Eu não tenho muitos problemas para me entregar no prazer. A minha questão maior é a baixa libido. Não só sexual, mas o tesão da vida mesmo. Meu, por que você não vem participar, Heloísa, no dia 19, sábado, às 9h30, eu vou facilitar uma prática alquímica gratuita chamada Sexo, Amor e Consciência. Então vocês vão poder viver isso na pele, o que eu tô falando para vocês, de ativar esse fogo no sexo e na vida, e amplificar essa facilidade de se entregar, mas acima de tudo, sustentar esse prazer. E isso também. Porque não é só sobre ter mais libido e mais desejo. Porque só ter por ter, que cargas d'água, nem todo libido significa que a gente quer ter um orgasmo, embora a gente mereça.
Nem toda libido significa sexo, mas a libido ela vem falando dessa força de vida e daquilo que a gente se sente merecedora, né? Nossa qualidade sexual fala exatamente sobre o quanto a gente se sente merecedora da vida e do prazer e dessa conexão com o nosso corpo. Mas no dia 19, próximo sábado, às 9h30, a gente vai comemorar meus 35 anos de aniversário, então eu vou facilitar essa prática para vocês, alquímica. Não deixem de se inscrever, entra no link da bio quando acabar essa aula e se inscreve, tá ali escrito, vai ter todas as informações e a gente vai fazer fechado no Zoom. Então venham participar, porque vai ser realmente fenomenal e não vai ficar salvo, tá bom, gente? Pelo simples fato... Perfeito. Pelo simples fato de que é uma prática guiada, eu vou guiar vocês ao vivo. E assim, é uma prática forte para vocês fazerem sozinha, tá bom? Vem no dia 19, Tati, as meninas... que dia que vai ser a prática? Por favor, dia 19 de outubro. Meu aniversário é dia 13, mas para dar tempo da divulgação, pra gente fazer isso com calma, e eu descansar no meu aniversário, eu resolvi fazer esse evento super especial no dia 19. Venham fazer. Vocês vão entender o que eu tanto falo, teoricamente, aqui pra vocês. E às vezes eu dou alguma dica ou outra de práticas, mas mais quebradinha pra ser mais seguro pra vocês fazerem sozinhas. Mas daí no sábado vocês vão sentir na pele o que é que eu tô falando de fato, o que é sentir essa força sexual navegando no corpo. E assim, é muito interessante. Não dizer incrível, mas eu sou uma pessoa suspeita, tá, gente? Então, quando a gente começa a entender que o nosso corpo carrega tantas memórias, tanta informação, existe um motivo pelo qual a gente está sem libido, existe um motivo pelo qual a gente tem dificuldade de se entregar, ou então que os nossos orgasmos não sejam mais profundos, por que a gente fica tão presa na mente de uma forma inconsciente, querendo mais criar experiências incríveis para o outro do que necessariamente também tendo essa preocupação de criar experiências incríveis para nós. Porque a experiência do outro fica muito mais potente e incrível quando existe um espaço de segurança aqui dentro. E isso é muito forte, porque muitas vezes a gente acredita que precisa abrir mão do nosso para dar para o outro. E, na verdade, as pessoas no nível inconsciente sabem quando a gente está em espaços de insegurança oferecendo. E que, incrível que pareça, a gente acha que sempre que é uma boa ideia abrir mão do nosso para satisfazer as outras pessoas, o que é muito bom ser generoso, mas quando parte desse espaço de medo, desconexão, é muito forte porque a gente se ressente, porque a gente espera receber o mesmo do outro e nem sempre a gente recebe. Então a gente se frustra, a gente ressente, a gente cria conflito e ao invés de aumentar a conexão que a gente tanto busca, a gente se desconecta mais com o outro. Porque por detrás a gente continua carregando de alguma forma esse ressentir, esse não retorno total, o que a gente espera receber da mesma forma que às vezes a gente se empenha para dar tudo. Né? E isso é muito forte. Então, a nossa conexão externa depende de quão conectado a gente está dentro. Mais a nos empoderar, a criar espaços de segurança dentro do nosso corpo, de voltar a confiar, a voltar a aceitar quem a gente é. Porque então, quando a gente começa a entrar nesse espaço de confiança, a gente vai retomando e percebendo aonde está o nosso limite, quando a gente está sendo atravessada, quando a confiar e a se dar permissão, inclusive, de descansar, se dá a permissão também de agir, de seguir a nossa intuição e a nossa parte mais instintiva, sem temer tanto, isso não só no sexo, mas também para a vida, sem temer tanto o julgamento das outras pessoas. Essa é basicamente a minha história, né? Inclusive, não só na minha vida íntima, mas eu posso te dar com toda certeza a essa permissão de me expressar, tocar em temas que são extremamente tabus, de uma forma diferente do que a grande maioria do que falar. Vamos colocar aqui todo mundo. Eita, pera, não precisa mostrar os peitinhos, mas voltando. Né? Sem precisar me hipersexualizar, colocar uma lingerie e falar assim, gente, é só fazer essa sentada pra deixar o macho louco. E falar de uma forma diferente. Falar de uma forma onde eu falo aquilo que eu acredito, pra mim, é parte da minha força sexual quando ela tá em equilíbrio com esse emocional. Com quem eu sou, com as minhas verdades e com essa consciência que as minhas crenças e os meus pensamentos e esse discernir o que é real, se esse julgamento do outro realmente é valioso para mim ou se a minha verdade importa. E realmente é um espaço de poder, né, onde a gente vai comunicando não só para o nível profissional, há milhares e milhares de anos atrás e até hoje, pessoas que têm essa força, né? Ou então essa liberdade sexual foi dita como puta, prostituta, quando não, tem aí toda uma ancestralidade queimada, viva, pela Elisa, mas todas nós carregamos esse tipo de memória visceral no nosso sistema nervoso.
Existe um porquê da gente ser tão podado, ou ter um sistema religioso que fala tanto não para o sexo, ou para as pessoas com útero e vulva, e é toda essa expressão, né? Basicamente que nos dizem que a gente é a raiz de todo mal. Mas, enfim, né? A gente deixa essa informação no ar e toma quem pegou, pegou, não pegou? E lembrando, nessa paróquia a gente não julga a religião, né? Assim, eu julgo mais as instituições e as distorções, mas a fonte religiosa, a espiritualidade, a linhagem não, né? Mas a gente sabe que isso é produto de homens, né? Pessoas, distorções e afins. Então, quando a gente vai para as práticas alquímicas, o que acontece? Se tudo isso está guardado no nosso corpo, a gente vai criando mecanismos para voltar para o corpo. E a gente vai usando, então, coisas muito básicas, que não necessariamente remetem toda vez a ter que se tocar, ou a ter que se masturbar, ou a ter que ir pro sexo. Existem práticas de alquimia sexual e tântricas, né, em que rola muita cura, muita liberdade, muitas coisas incríveis a dois? Sim. Mas a potência desse a dois, a potência desse âmbito mais sexual, nível sexo, para ser explorado, a gente precisa entrar nesse espaço de soltar essa quantidade de merda que o nosso corpo carrega. E é por isso que a gente faz práticas alquímicas. Não só para poder se entregar melhor, mas para voltar para esse corpo de um espaço de segurança, voltar nesse corpo num espaço de confiança e de mais liberdade, de mais amorosidade, para abrir essa comporta de expressar, sair desse congelamento que a gente ficou há por tanto tempo sem nem perceber, desses excessos de proteção, desses excessos de coraça que vem travando o nosso corpo e essa conexão com o mundo das sensações. Então a gente faz as práticas alquímicas. O que é as práticas alquímicas, gente? Vamos lá, eu sempre estou falando isso, mas eu vou relembrar vocês e eu vou explicar o porquê, o quanto que é incrível. As práticas alquímicas têm 5 pilares, mas a base dela é o que necessariamente? A gente vai ativar a energia sexual através da respiração, sim, é totalmente possível, do movimento, da vocalização, da presença e de um corpo relaxado. Então a gente basicamente respira, move, vocaliza, relaxa e presta atenção. Ai, Elisa, mas respira. Não respira direito. Porque o nível de estresse e ansiedade, de cargas diárias que você vive, faz com que a sua respiração ela seja bem curta. Então, quando você respira no seu dia a dia e no automático, por conta então dessas coraças, dessas experiências e os níveis de estresse, informações super estressantes, é atentado, é furacão Milton, é tiroteio, é o medo de ser assaltado, é vários medos que acontecem ao longo do dia, é a conta para pagar, isso dá medo, quando não tem, né? Tudo isso faz o quê? Com que a gente libere cortisol e adrenalina, hormônios de estresse e ansiedade, que fazem com que o nosso corpo se feche, que faz com que o nosso corpo fique muito preso na mente num estado de sobrevivência. Então, quando a gente respira de verdade, então é respirar mesmo, né? Essa respiração curta do nosso dia a dia. E aqui a gente pode fazer um teste de como você está respirando nesse exato momento. No meu caso, está um pouquinho mais acelerada porque eu estou falando, mas normalmente a respiração é mais ampla e contínua. Parece besteira essa respiração, mas faz por 5 minutos para ver se o seu corpo não começa a se preencher de energia, tudo começa a vibrar e a gente começa a sentir alguns formigamentos. A respiração nos conecta com as nossas sensações. Por que a gente movimenta o nosso corpo, que não é só a nossa pelvis, mas também o nosso corpo todo? Primeiro, ajudar a relaxar ainda mais o nosso corpo, sair da nossa mente e voltar para a base e aumentar o calor do nosso corpo. Para quê? A tudo isso que está extremamente contraído por essas experiências que a gente chama então de coraças, a gente começa então a relaxar elas para soltar essa informação do nosso corpo. E tem espaços no nosso corpo que reagem totalmente a essas experiências. Por exemplo, a nossa vagina. A nossa vagina, a gente não tem controle dela, ela reage frente ao nosso emocional. Não só de agora, mas dessas experiências. Então, o medo, o estresse, a raiva, a tristeza, essas experiências que a gente viveu, a culpa, a vergonha, faz basicamente com que a nossa vagina enrijeça, ela se contraia, ela se tensione, ela seque. Não passa nada ali sem dor.
essa dificuldade de sentir prazer, a ausência de movimento da nossa útera, essa dificuldade da gente ativar o nosso cérvix, assim como o impacto isso tem no nosso intestino, aquela dificuldade de ir no banheiro, fazer o número 2, essa quantidade de inflamação no nosso corpo, assim como os nossos pulmões, o nosso coração. Quando a gente está ansioso, o que acontece com o nosso coração? Ele começa a bater super rápido e está reagindo. Então, quando a gente começa a movimentar e a respirar, a gente começa a ajudar o nosso corpo a soltar essas informações e a gente começa, então, a produzir energia e calor para a gente criar novas estruturas. E essa nova estrutura, ela vem o quê? Desse movimento, dessa respiração, que nada mais é a ativação dessa força sexual e fazer ela circular pelo nosso corpo. Nas práticas de trauma em forma de somática, breathwork, né, que são integrados nessas práticas alquímicas, não necessariamente a gente vai falar, então, energia sexual, mas a gente vai falar que aqui a gente está regulando o nosso sistema nervoso. Mas, em específico, as práticas alquímicas, a gente vai trabalhar muito para que a gente solte principalmente essa quantidade de coraça sexual contida na nossa pelvis, que nos desconecta do prazer, que nos desconecta dessa ciclicidade do corpo, né, que muitas vezes se expressa em problemas uterinos, a nossa saúde menstrual, as cólicas e afins, assim como a dificuldade na fertilidade, né, em conseguir conceber bebês físicos, e daí aqui a gente também pode trazer muito, né, no nível mais sutil, os bebês energéticos, de realização de projetos, o trabalho, dinheiro, enfim. Aqui a gente pode trabalhar muitas coisas, mas hoje a gente vai falar de sexo. Então a gente percebe que aqui tudo abre uma comporta para ir soltando essa falta de segurança, esse medo da escassez, de certa forma, esse instinto primal de que se a gente for quem a gente é, a gente vai ser banido da tribo. Há milhares de anos atrás isso era uma questão importante para a nossa sobrevivência. Né? E também é tudo isso que a gente vem carregando também da nossa ancestralidade, que vai sendo perpetuado através das falas. E um exemplo claro, né? E aqui sempre lembrando que isso mudou muito, né? Outro dia minha mãe assistiu uma live e falou assim, mas Elisa, eu não falo mais isso, faz muito tempo que eu entendi o significado, né? Então, por isso, lembrando que né, isso mudou muito na última década, mas, por exemplo, uma fala que eu já ouvi da matriarca, mama, né, foi que se não estiver em casa, o homem buscará fora. Hoje ela entende o impacto no nosso corpo, do que isso significa, e que foi algo que ela aprendeu também. Mas imagina só, a gente ouve várias experiências de que se não tiver sexo dentro de casa, o homem vai embora. Então, significa que, de certa forma, tem uma parte nossa de sobrevivência, de manter o relacionamento, a gente precisa abrir mão do corpo e permitir ser usado como um objeto mesmo se a gente não tiver vontade. Isso grava também informação do nosso corpo, não só de ausência de limites. O nosso corpo, quando não tem vontade de sexo e é penetrado mesmo assim, ele pode entender como trauma, como abuso. A nossa mente pode dizer tudo bem, mas a reação do nosso corpo é totalmente diferente. E isso vai impactando, né, também o ressentimento, a desconexão, a falta de prazer com a pessoa, né, mesmo que ame profundamente. E olha só que doido. A gente vai entendendo que aquilo que a gente sente não importa, as nossas vontades não importam. Como que a gente abre essa conexão e o prazer se a gente entende isso no corpo? Não é? Então a gente carrega também informações ancestrais, tanto no nível uterino, intrauterino, mas também dessas informações que chegaram até a gente, né, de conceitos de vida, daquilo que a gente é capaz e daquilo que não. Então a gente vai continuando. Tá fazendo sentido? Esperamos que sim. Então a gente falou da respiração, do movimento, da vocalização, e a gente sabe que além da sexualidade ser extremamente podada, um outro âmbito é o silenciamento da nossa voz, das nossas vontades e dos nossos limites. E é bem forte, porque a nossa garganta fisicamente, energeticamente, está totalmente conectada com a nossa pelvis, né? Seja pelas fáscias musculares ou pelo nervo vago. E o nervo vago é um grande regulador emocional e também um dos grandes responsáveis dos orgasmos cósmicos profundos e expansivos do nosso corpo, e pode vir com ou sem a penetração, que é através do nosso cérvix e da nossa útera. E que a gente é capaz de ter orgasmos, então, só respirando, movendo, assim como orgasmos energéticos de corpo inteiro, por conta dessa ativação, que a gente ativa durante as práticas alquímicas. Olha só que incrível.
né? Não posso prometer que todo mundo vai ter orgasmos energéticos próximo sábado, não nesse, no próximo, mas que a gente vai criando caminhos de liberar. Então, a nossa voz também carrega grandes coraças, porque a gente também aprendeu que se a gente coloca limite, a gente vai morrer sozinha, que a gente é exigente demais, controladora demais, e vários estigmas, né, que fazem a gente perder a nossa voz. Assim como a gente aprende muitas vezes a dar aquele sorriso amarelo, viver situações respeitosas e por, às vezes, não se sentir totalmente segura, a gente prefere silenciar. Ou então essa necessidade de falar, atacar, a gente conhece, sempre conhece alguém que tem esse padrão, quando não é a gente, quando tá em dor, né? Esse ataque do outro, essa forma de falar que é agressiva. Quantas coisas já não penetraram o nosso ouvido, a nossa boca? E quanta coisa a gente já não engoliu? Ou então a quantidade de distorção, de mentiras que a gente ouve, e o quanto que isso fica gravado no nosso corpo e reforçam que a gente não está seguro, que a gente não pode confiar nas pessoas, quando algo que aconteceu há muito tempo atrás. E é muito forte, né? Porque a nossa voz, o nosso prazer, né? Basicamente a comunicação e o centro de criação, elas estão totalmente conectadas. Então a gente usa a nossa voz também como uma forma de ir liberando esses bloqueios e criando espaços de segurança nesse corpo. Estar presente e relaxado também vai estar ajudando a gente a criar novos caminhos neurais. Então, o que acontece é que, à medida então que a gente vai fazendo o movimento, a vocalização, a respiração, a gente vai adentrando esse mundo das sensações e a gente entra, vamos dizer assim, no estado alterado de consciência sem uso de nenhum alucinógeno, nem nada do tipo. Mas a gente entra nesse espaço de sensações onde conscientemente a gente vai estar liberando coisas, soltando a culpa ou coisas que a gente nem lembra ou que a gente nem precisa racionalizar, mas que essas sensações que ficaram guardadas no corpo, esse bolo, que muitas vezes está afetando o nosso prazer, que está roubando essa força, essa comunicação, essa presença, e a gente vai acessando essas forças poderosas do nosso corpo. Porque quando a gente faz esses 5 pilares, respirar, vocalizar, mover, presença e relaxamento, a gente não só ajuda o nosso sistema nervoso a se equilibrar, mas a gente também vai começando a produzir hormônios muito poderosos no nosso corpo. Sim, hormônio sexual e do ciclo menstrual, que ajuda bastante na questão sexual, mas acima de tudo, a regular, a ter um ciclo melhor, maior saúde uterina, maravilhoso, ciclo menstrual também, mas a gente começa a liberar muita ocitocina. E ocitocina é o hormônio do amor e da conexão. Então a gente ajuda esse corpo a se sentir acolhido, seguro, para acessar. E a ocitocina também é o grande responsável de orgasmos profundos e expansivos no nosso corpo. Então, quando a gente faz essas práticas alquímicas, a gente vai trazendo essa reconfiguração do nosso sistema nervoso, ajudando na sua saúde, desintoxicação e trazendo ele mais para o presente e restaurando essa força. Para mim, as práticas alquímicas, elas são grandes divisores porque, cara, realmente... A Elisa de antes era extremamente insegura, que vivia muito na mente, que tinha muito medo de ser diferente, que tinha vergonha do que hoje as pessoas mais gostam na Elisa, que é essa expressividade, essa autenticidade, essa comunicação, essa fala profunda, às vezes chacoalhar, esse chacoalhão que a gente dá, tocar em temas extremamente doloridos e desafiadores, mas conseguir trazer linguagens mais fáceis e também ao mesmo tempo leves e amorosas. Antes eu morria de vergonha que as pessoas vissem essa faceta porque em algum momento eu internalizei que a Elisa era burra. Ou então um dos meus traumas, grandes T's mesmo, né? Eu acho que aqui nem todo mundo sabe, embora eu já tenha conversado de várias formas em diferentes aulas. No meu caso, eu fui bailarina por muitos anos e eu amava dançar. Só que os meus 2 grandes traumas de abuso, elas estiveram envolvidos sempre com a dança como um grande atrator de abusadores, né? Então, aqui dentro, a Elisa também internalizou de que era perigoso se expressar, era perigoso ser vista, era perigoso, né, mostrar essa beleza, mostrar os seus talentos para o mundo, porque algo essencialmente perigoso iria acontecer. E, assim, levou anos para eu entender que isso era um grande trauma, né? Não só o evento, mas a série de episódios que aconteceram nesse período, né, que eu morei fora e outro quando eu era criança, mas eu sempre tentava entender pela mente, mas as coisas se transformaram muito quando eu fui pro corpo, com essas práticas, tanto as práticas de breathwork, práticas alquímicas, as práticas somáticas,
né? As práticas que tem Trauma Informed, né? Para esse processamento. E as coisas começaram a fazer muito mais sentido e a voltar esse espaço de segurança. E quanta beleza eu comecei a perceber que estavam escondidas ali. E é óbvio que isso transformou totalmente a minha vida sexual. Por quê? Porque a gente aprende o sexo através da mente, mas não sabe como que é viver isso totalmente através do corpo. Porque o corpo, ele foi desenhado para sentir prazer, não a nossa mente. E a gente aprende, então, a fantasiar, mas não necessariamente a ouvir esse lado mais instintivo e primal de quem sabe perder o controle, de quem sabe expandir, de quem sabe ter tesão pela vida. E, acima de tudo, sabe quais são os próprios caminhos e sabe identificar o caminho do outro. Mas só sabe isso quando está conectado com o próprio instinto. Porque ninguém é igual a todo mundo, ninguém é que nem as atrizes pornô, ninguém é como as modelos, modelos das revistas. E que cada pessoa carrega uma história, mas quando a gente entende como que é isso, visceralmente, a gente para de inibir. A gente começa a entender qual que é o movimento que vai abrir essa comporta ao prazer. Mas para isso a gente precisa descender, para isso a gente precisa atravessar a culpa, para isso a gente precisa voltar para o corpo e explorar como que esse animal humano, e a gente diria no Tantra divino, mas também essa parte racional, o seu self, essa parte mais sábia sua, como ele deseja ser no sexo e na vida. Como é estar conectado com a sua intuição, com o seu instinto de uma forma segura e saudável, prazerosa para se mover na vida. Isso é extremamente poderoso. A Elisandra está falando aqui, eu fiz uma prática alquímica da newsletter e eu me senti muito bem depois. Maravilhosa. Inclusive, vocês podem se inscrever na newsletter Mulher Alquimia, que é muito boa. Toda segunda eu libero uma prática, uma mini prática alquímica, né, para vocês sentirem na pele. Ou eu libero um e-book, ou uma prática, ou uma masterclass, para que vocês tenham acesso gratuito de conhecimento. Não deixem também de se inscrever. Então, as práticas alquímicas, elas parecem algo... Eu realmente não acredito em, por exemplo, em fórmulas mágicas, que é só tocar, fazer isso e aquilo e tudo vai se resolver. Porque só vai se resolver de fato quando você entrar nesse espaço do corpo e voltar a sentir, porque a sua capacidade de sentir prazer depende da sua capacidade de sentir. E a maior parte do tempo a gente sente medo. Então, quando a gente vai para esse espaço das práticas alquímicas, embora pareça ser tão distante e teórico, eu quero realmente que vocês participem do próximo sábado. No dia 19, às 9h30 da manhã, não vai ficar salvo, lembre-se disso. Não vai ficar gravado e disponível, porque é bem interessante, forte, potente. Sentir qual que é a sensação desse prazer que nasce aí dentro, quando você está conectado no corpo. Conectado com o sexual, com o emocional e com a sua própria consciência. Porque, cara, um tá influenciando constantemente. Né? É forte. Tô vendo aqui, a Michelle acha desafiador conseguir identificar quando realmente não fazer por não ter vontade das vezes em que precisamos apenas para dispor para o momento e curtir e termos um momento gostoso. Michele, eu não sei se eu consegui entender. Tá, acho desafiador conseguir identificar quando realmente não fazer por não ter vontade das vezes em que precisamos. Me explica um pouquinho mais depois, tá bom? Eu acho que eu não entendi. Então, é realmente voltar para esse espaço e reaprender. Porque então, às vezes as pessoas querem aprender sobre técnicas do sexo tântrico. E assim, eu poderia te falar de todas as técnicas, mas acima de tudo, não é possível viver de fato, né? Esse espaço de conexão profunda, expansão do prazer total a dois, quando a gente não consegue nem estar presente consigo mesmas, sozinha. Então, às vezes a gente acaba projetando muito no outro a responsabilidade que a gente não quer assumir consigo mesma. E é essa parte que daí todo mundo quer fugir, ninguém quer. Né? Mas é tão poderoso, é tão maravilhoso voltar a se sentir seguro e sentir esse prazer genuíno dentro do corpo. Então, o meu convite para vocês é se inscrevam, tem no link da bio, tem ali a prática alquímica Sexo, Amor e Consciência, vai ser 100% gratuito, vai ser tudo feito pelo Zoom, né? No próximo sábado, 9h30 da manhã. Venham participar, estejam pontualmente, porque eu começo, deu 9h30, eu entro, não tem essa. Vai durar mais ou menos 1h30, 2 horas, né, o encontro. Não vai ficar gravado para vocês, vai ficar gravado como material para a Elisa sempre.
Mas aproveitem a oportunidade, porque a última vez que eu facilitei uma prática ao vivo foi quando, acho que foi em janeiro, ou no começo de fevereiro desse ano. Sim, é algo que raramente eu tenho feito, celebrar e entender o que é vivenciar isso na prática. Sai do cabeção e volta para o corpo para entender qual que é a magia que está dentro dele que vocês estão perdendo quando acham que tem tudo resolvido pela mente. Não é possível resolver os problemas que a mente mesmo criou, tá bom? Andra no foco. Depois que eu conheci seu Instagram, comecei a ter mais consciência corporal e percebi que até meu próprio toque. Sinto meu corpo fechado a ele. Imagina os outros tocando e nada disso eu percebia. Que forte, né, Elisandra? E, cara, pra mim também foi um divisor de águas ter percebido isso na Elisa. Né? Há 10 anos atrás eu achava que era super bem resolvida. Não era. Assim, spoiler alert. Alerta. Não era. Eu entendia pela mente, mas quando a gente vai desenvolvendo essa consciência corporal, a gente vai entendendo, poxa, existe algo aqui que enquanto a gente não reconhece, né, que meu corpo está fechado, que tem algo desconectado, quando a gente está na mente, a gente acha às vezes que pode estar tudo resolvido, mas quando desce para o corpo, faz esse processo de descender. E a gente vai descobrindo isso, muitas vezes as pessoas não querem acessar porque acham que é desconfortável, mas na verdade é uma grande bênção quando a gente toma esse espaço de consciência, porque, é isso que está dificultando, então a gente é mais fácil poder organizar, atravessar de uma forma amorosa para desbloquear. Enquanto a gente não toma consciência onde que está a trava, dificilmente a gente vai soltar ela. E isso é incrível. E cara, para mim é um grande elogio, viu? Obrigada por você estar aqui no Instagram e pela mensagem, eu fico muito feliz. Realmente, voltar a conectar com o corpo é voltar a recuperar um espaço de profundo amor, prazer e confiança. Sem precisar ser alguém diferente, mas sendo quem a gente é. Eu realmente acredito que a confiança não é colocar um terninho ou colocar uma lingerie, embora possa ajudar para algumas pessoas, mas muitas vezes a gente se esquece que não é algo externo, onde a gente tem que provar para o mundo que a gente é uma pessoa confiante, uma pessoa sensual. Na verdade, é como a gente se sente dentro. A sensualidade é a nossa capacidade de sentir. E a confiança não é a negação do medo, mas entender que é valioso o suficiente o que a gente deseja realizar, fazer, expor no mundo, que vale a pena atravessar esse medo para ver o que acontece. Confiança não é algo que alguém vai nos dar fora. Enquanto a gente buscar essa validação, dificilmente a gente vai se sentir seguro dentro. Mas é confiar que a gente é capaz o suficiente de lidar com tudo, dando bom, maravilhosamente dando bom, assim como não. E é um voto de fé em quem a gente é. Doido, né? E um compromisso interno de eu vou escolher trilhar o meu caminho, trilhar o meu prazer, trilhar esse espaço do corpo com amorosidade, porque a gente vale a pena. Pelo menos é o que eu acredito. Então é isso, gente. Vamos, todo mundo, sábado, fazer a prática alquímica ao vivo, comemorar meus 35 anos. Estou cheia de expectativas, bora para esse novo ciclo. E tem intenções, porque a expectativa é a mãe da frustração, né? Mas estamos regulando nosso sistema nervoso para aceitar tudo. Tá louca. Venham participar e bora lá, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês, um grande beijo e até mais.